Bom Bom dia, dia, pessoal! pessoal! Que bênção estarmos aqui nessa sexta-feira especial, abrindo o final de semana de Páscoa, onde nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, sabendo que Ele Sim, pagou o preço pelos nossos pecados. Parece algo que nós repetimos muito como cristãos, mas esse é um final de semana muito importante sobre a sim. fé de cada um de nós, onde nós refletimos e onde nós nos apropriamos desse perdão de pecados, dessa nova vida, dessa conexão com Deus que nós temos agora, esse livre acesso ao Pai, né, meu amor? Que lindo, graças a Deus. É como assistir um filme do qual você já sabe o final feliz, final de bênção para todo aquele que crê. Hebreus 4,16 é o verso que a Bíblia e o Virgin destaca hoje e diz: aproximemo-nos do trono da graça de Deus, a fim de recebermos graça e misericórdia no tempo de necessidade, no tempo oportuno. Então, hoje eu refleti sobre Isaías 14. Nós vamos ver sobre como a ilustração da Babilônia foi aquela pessoa que se aproximou do trono de Deus, como quem quer se assentar no lugar de Deus, ser igual ao Altíssimo, cheio de orgulho, cheio de descrença, e nós vamos ver como a Babilônia vai cair, mas o Senhor vai novamente escolher Israel, e o profeta Isaías, já séculos antes de Jesus, profetizava que essa salvação não seria apenas para Israel, mas sim para todas as nações, conforme a promessa de Deus a Abraão, Isaque e Jacó, de que através deles todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, nessa data tão propícia da Sexta-feira Santa, te convidamos a refletir conosco sobre Isaías 14 e vamos ver como nós temos já em Jesus esse livre acesso, esse relacionamento com Deus, mas não devemos levar isso como algo comum, como algo que nós merecemos, mas sim com humildade, sim com o coração rendido, nos aproximarmos do trono de Deus para recebermos mais da sua graça, mais da sua misericórdia a cada dia. Sim. E na palavra diz também em João 3,16 que Deus amou tanto o mundo que ele deu o seu Amém. único filho para que todo que nele crê não pereça, Amém. mas seja salvo. Então, esse final de semana é sobre salvação também, é sobre Jesus dando a vida dele por nós e trazendo essa salvação, essa comunhão com Deus. Então, vamos orar, pedindo ao Senhor para falar ao nosso coração, para Amém. ministrar sobre aquilo que ele tem no dia de hoje. Pai, muito obrigado por esse novo dia. Obrigado por Obrigado, essa Pai. sexta-feira, Te Pai, damos que nós graças. comemoramos a Sexta-feira Santa, esse final de semana de Páscoa. Que o Senhor possa nos mostrar, Pai, da libertação que o Senhor deu sobre a nossa vida, dessa nova vida, dessa esperança, dessa promessa de vida eterna, de tudo aquilo que o Senhor tem para Sim, nós, Pai, graças te através do damos. sacrifício de Jesus. Nós apresentamos esse momento devocional a Ti, cada Ajuda-nos, Espírito pessoa, cada Santo de família Deus. reunida aqui a nós, Em nome pedindo, de abra os Jesus, nossos olhos, ajuda-nos. ajuda-nos, Pai, a compreender, a perceber, ajuda-nos a Essa receber revelação de de Ti Jesus, tudo aquilo Espírito que o de Senhor tem para Deus. nós no dia de hoje e em todo esse final de Em nome semana. de Nós Jesus. apresentamos esse momento a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Começa dizendo assim, então, fique conosco até o final dessa leitura. Isaías, capítulo 14. O Senhor terá compaixão de Jacó, tornará a escolher Israel, e os estabelecerá em sua própria terra. Os estrangeiros se juntarão a eles e farão parte da descendência de Jacó. Isaías está profetizando em Jesus salvação para todos os povos através de Jesus. Povos os apanharão e os levarão ao seu próprio lugar, e a descendência de Israel possuirá os povos como servos e servas na terra do Senhor. Farão prisioneiros os seus captores e dominarão sobre os seus opressores. No dia em que o Senhor der descanso do sofrimento, da perturbação e da cruel escravidão que sobre você foi imposta, você zombará assim do rei da Babilônia. Como chegou ao fim o opressor? Fala sobre a queda da Babilônia. Sua arrogância acabou-se. O Senhor quebrou a vara dos ímpios, o cetro dos governantes, que irados feriram os povos com golpes incessantes, e enfurecidos subjugaram as nações, com perseguição implacável. Toda a terra descansa tranquila, todos irrompem em gritos de alegria. Até os pinheiros e os cedros do Líbano alegram-se por sua causa e dizem:
Agora que você foi derrubado, nenhum lenhador vem derrubar-nos. Nas profundezas, o Sheol está todo agitado para recebê-lo quando chegar. Por sua causa, ele desperta os espíritos dos mortos, todos os governantes da terra. Ele os faz levantar-se dos seus tronos, todos os reis dos povos. Todos responderão e dirão a você: você também perdeu as forças como nós e tornou-se como um de nós. Sua soberba foi lançada na sepultura, junto com o som de suas liras. Sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Verso 12. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã. Algumas traduções dizem Lúcifer, filho da alvorada. Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, você que dizia no seu coração, subirei aos céus. Olha essa aproximação do trono de Deus, a perspectiva desse ser ao se aproximar do trono de Deus Todo-Poderoso. Ele disse, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, serei como o Altíssimo. Mas às profundezas do Sheol você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação e a seu respeito ponderam. É esse o homem que fazia tremer a terra, abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades e não deixou que os seus prisioneiros voltassem para casa, mostrando como essa força do mal fazia influência sobre a vida das pessoas da terra. Então as pessoas estão perguntando, todo esse poder que ele tinha de influenciar para o mal, o que está acontecendo? Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como as roupas dos mortos que foram feridos à espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado. Você não se unirá a eles num sepultamento, pois destruiu a sua própria terra e matou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele, por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobrir as cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei dela um lugar para corujas e uma terra espantosa. Vou varrê-la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E assim como nós lemos essa profecia contra a Babilônia, quando Deus restaura Israel e traz salvação a todos os povos, nós também vamos ver uma profecia contra a Síria, que era outro povo ali naquela região do Oriente Médio, que na época de Isaías oferecia também domínio e castigava povos ao redor. Profecia contra a Assíria. O Senhor dos Exércitos jurou: certamente como planejei, assim acontecerá, e como pensei, assim será. Esmagarei a Assíria na minha terra, e nos meus montes a pisotearei. O seu jugo será tirado do meu povo, e o seu fardo dos ombros dele. Esse é o plano estabelecido para toda a terra. Essa é a mão estendida sobre todas as nações. Pois esse é o propósito do Senhor dos Exércitos. Quem pode impedi-lo? Sua mão está estendida. Quem pode fazê-la recuar? Então Deus mostrando aqui, sempre na palavra mostra esse alívio de carga que Deus tem para cada um de nós, esses fardos tirados que Deus estaria tirando. E agora é a profecia contra os filisteus, que eram outros povos também que faziam opressão contra o povo de Israel. E é assim que Deus tem, ele vai retirar cada um dos nossos inimigos, ainda que pareça que por um tempo eles estão tudo bem, estão prosperando, mas Deus tem promessas sobre as nossas vidas e Ele mesmo elimina cada um dos inimigos. E aqui ele fala contra a Síria e diz, contra os filisteus, desculpa. Esta advertência veio no ano em que o rei Acaz morreu. Vocês filisteus, todos vocês, não se alegrem,
porque a vara que os feria está quebrada. Da raiz da cobra brotará uma víbora, e o seu fruto será uma serpente veloz. O mais pobre dos pobres achará pastagem, e os necessitados descansarão em segurança. Mas eu matarei de fome a raiz de vocês, e ela matará os seus sobreviventes. Lamente, ó porta, clame, ó cidade. Derretam-se todos vocês, filisteus. Do norte vem um exército e ninguém desertou as suas fileiras. Que resposta se dará aos emissários daquela nação? Esta, o Senhor estabeleceu Sião, e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Que Amém, lindo! Senhor. Nessa sexta-feira santa, ao nos lembrarmos do preço completo que Jesus pagou na cruz, sabemos que Deus estabeleceu Sião, ou seja, Deus escolheu Israel, desde a sua promessa a Abraão, Isaque e Jacó, a aliança que Deus fez com Davi em seguida, e depois como ele vai através dos profetas reforçando que Deus ele elegeu, Deus escolheu Israel para fazer uma luz para as nações e através do povo de Israel trazer salvação, bênção e prosperidade sobre todos os povos, todo aquele que crê. O Senhor estabeleceu Sião e nela encontrarão refúgio os aflitos do seu povo. Então, se hoje você está enfrentando más notícias, se hoje você está desesperançado, aflito, como diz aqui, a palavra do Senhor te promete refúgio e Deus é fiel. Assim como nós lemos que aqueles que olharam para o inimigo o orgulhoso e ficou abismado com a situação triste deles, Salmo 5 também diz que aqueles que olham para o Senhor, para Jesus, estão radiantes de alegria. Amém. E o seu rosto jamais mostrará decepção. Assim foi com Maria, a Virgem Maria, mãe de Jesus, assim foi com os discípulos de Jesus, apesar de terem olhado para ele e visto o seu sofrimento na cruz, ainda não ficaram decepcionados, mas celebraram a sua vitória. Sim. Então nós queremos o mesmo. Se você hoje passa um tempo de aflição, de dificuldades, de crise, eu e a Rafa queremos orar com você para que essa Páscoa seja não apenas um tempo de refúgio, de alívio, mas também um tempo que nós temos pedido para a nossa família e juntamente com a nossa igreja temos orado especificamente por uma nova revelação do significado da morte Amém. E da ressurreição de Jesus. Sim, que Deus possa ministrar aos nossos corações e que essa Páscoa seja uma Páscoa realmente de reflexão e de Amém. apropriar, porque é tão forte quando nós pensamos que o que significa essa libertação. A primeira Páscoa foi a libertação do povo do Egito, onde eles estavam opressos e eles puderam ser libertos com tantos milagres que Deus fez. E assim, através de Jesus, ele veio para que nós possamos ter essa liberdade, para que nós possamos ser livres do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas ele pagou esse preço, esse alto preço para cada um de nós que cremos e podemos ter esse acesso, agora esse livre acesso ao Pai. Então, algo tão profundo, é uma libertação, é um tirar de fardos, é um tirar de carga sobre a nossa vida quando nós recebemos essa Páscoa, quando nós recebemos esse sacrifício, quando nós recebemos esse perdão de pecados. Então, que nós possamos refletir e viver uma vida não como uma velha vida, mas uma vida de quem foi liberto, de quem foi salvo, de quem tem uma nova vida em Cristo Jesus, através desse sacrifício de Jesus, que ele que não tinha pecado algum, não tinha falhas, imperfeições, como nós temos, ele veio e pagou esse preço, falando, está tudo pago, está consumado. Amém. Agora vocês podem viver uma vida livre, uma vida, por mais que nós tenhamos aflições, mas nós podemos ter a paz em Deus. Então vamos orar pedindo ao Senhor para se revelar a cada dia mais a nós, a nossa família. Se nós temos alguém que precisa conhecer ainda mais desse amor, que Deus possa alcançar o coração, seja de familiares, se você tem orado por um filho, por uma filha ou pelos seus netos, que Deus possa ter lugar em nosso coração e que nós possamos nos apropriar dessa nova vida que Deus tem para nós. Em Amém. nome de Jesus. Amém. O que o Espírito Santo está falando com você? Nós começamos mencionando Hebreus 4,16, que diz assim, com confiança, assim, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça no momento da necessidade. Vamos orar juntos? Pai, nós nos aproximamos diante do Senhor, Sim, Senhor. olhamos para o Senhor Amém, e para Pai. o Senhor Jesus. Pedimos
Que o Senhor nos ajude a olharmos para o Senhor com a honra, com a dignidade, com a reverência que o Senhor merece. Permita-nos, Pai, nos aproximarmos do Teu trono, não como quem acha que merece ou quem despreza esse privilégio, mas com reverência e honra, com temor diante do Senhor. Nós olhamos para o Senhor, nos lembrando da Tua promessa que diz que os que olham para o Senhor estão radiantes de alegria e o seu rosto jamais mostrará decepção. Essa Amém, palavra, Senhor Pai, nos traz Jesus. esperança, nos encoraja a prosseguirmos, e é isso que eu e a Rafa oramos por essa pessoa que está orando conosco agora. Pedimos forças renovadas, Amém, pedimos Senhor. que essa pessoa possa hoje receber do Senhor misericórdia Sim, e Senhor, que encontrar assim